Caminhando, subtópico 2, do tópico 1, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando, ameaças e morte, Atos capítulo 9, versículo 1. Descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem, que ameaça sua presa. No texto de Atos, capítulo 9, versículo 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Irmãos, Saulo de Tarso, conforme o comentarista disse aqui, e conforme Atos capítulo 9, os 2 primeiros versículos ali, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e morte. Lendo a Bíblia rapidamente assim, parece não ter sentido isso aqui, mas se você ler a Bíblia com os olhos da fé, permitir que na sua mente passa uma tela e você perceber a imagem, isso aqui é muito mais forte do que eu e você pensa. Respirar ameaças e morte. Essa expressão também no grego significa uma fera selvagem que salta da sua presa para matar uma pessoa ou que estiver na frente. Em outras palavras, Saulo de Tarso, ele era uma fera selvagem em forma humana. Era isso que Saulo era, uma fera selvagem em forma humana. E detalhe, pensava Paulo que fazendo assim, estava prestando serviço a Deus. Uma fera selvagem em forma humana. Mas no caminho de Damasco, Saulo foi convertido a Cristo. Transformado por Cristo. Eu volto a enfatizar, irmãos, isso aqui. Porque isso aqui nos leva a uma dimensão de fé maior. Saulo respirava ameaças e morte. E exatamente no grego essa expressão significa uma fera selvagem que salta da sua presa para matar quem estiver na frente. Saulo era uma fera humana em forma de gente. Mas o Senhor Jesus esteve com ele no caminho de Damasco e salvou. Transformou. Diante disso, eu deixo uma pergunta no ar. Existe alguma coisa impossível para Deus? Transformou a vida de Saulo de Tarso. E eu lanço uma palavra da parte de Deus para a nossa vida, para a inspiração e edificação da nossa fé. O mesmo Cristo que transformou Saulo de Tarso no caminho de Damasco, é o mesmo Cristo dos dias atuais que ainda transforma. Jesus transforma ódio em amor. Jesus transforma imundícia em santidade. Ele transforma a doença em saúde. Ele transforma desemprego em emprego. Ele transforma o mais vil pecador num servo fiel e temente a Deus. Jesus transformou uma fera selvagem em forma humana em um grande homem de Deus, num grande pregador do Evangelho.
Agostinho de Hipona, certa feita, afirmou que a transformação de Saulo de Tarso é a mesma coisa de transformar um lobo selvagem num espírito de um cordeiro manso. Nada é impossível para Deus.